tutti. Boa noite a todos. E dunque riprendiamo il nostro cammino con Santa Teresina. Retomemos a nossa caminhada com Santa Teresinha. Dunque avete visto ieri era piuttosto una introduzione ai suoi scritti. Vocês perceberam ontem que nós fizemos uma introdução aos seus escritos. E a partire da questa sera entriamo veramente nel cuore della sua contemplazione. E a partir de hoje à noite, desta noite, nós entraremos no coração da contemplação de Santa Teresinha. Dunque vi chiedo di riprendere il foglio di ieri. Então eu vos peço que vocês retomem a folha de ontem, aquele percurso, aquele esquema. E poi useremo il nuovo foglio di oggi. E depois nós também vamos usar uma folha nova, essa que vocês pegaram hoje. E dunque siamo arrivati al punto C, la sintesi teologica di Teresa, Dio e l'uomo in Cristo Gesù, come le tre parti della somma di San Tommaso. Então, nós chegamos ao ponto C da síntese sobre Santa Teresa, da síntese teológica de Teresa. Deus e o homem em Cristo Jesus. As três partes da Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Vi ho detto che nello studio teologico, per me le due sintesi più belle sono la somma di San Tommaso e la storia di un'anima. Eu disse ontem para vocês que, para mim, de toda a teologia, quem fez as duas sínteses mais belas de toda a teologia que nós temos é a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino e História de uma Alma de Teresinha do Menino Jesus. Sapete, la somma comprende tre parti, prima parte Dio, seconda parte l'uomo, terza parte Cristo. Como nós sabemos, a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, ela se divide em três partes. A primeira parte fala de Deus, a segunda parte do homem e a terceira parte Cristo Jesus. Allora, sono gli stessi contenuti nella storia di un'anima. Nós encontramos os mesmos conteúdos em História de uma Alma de Teresinha. Solo che la teologia simbolica e mistica di Teresina è più sintetica, più breve. No entanto, a teologia simbólica de Santa Teresinha do Menino Jesus, ela é mais breve e sintética. È più facile per tutti i battezzati. E é muito mais fácil para todos os batizados compreenderem. Dunque, Dio e l'uomo in Cristo Gesù sono i contenuti sempre presenti in tutto il testo di Teresa di Lisieux. Então, Deus e o homem em Cristo Jesus é o conteúdo sempre presente em todos os escritos de Teresa do Menino Jesus. Ma con continui approfondimenti e nuove modulazioni. Então, continua sempre com novas modulações, no entanto. E dobbiamo adesso prendere il nuovo foglio distribuito oggi. Então agora nós tomemos aquela folha distribuída hoje. Cominciando guardando il mistero di Gesù. Você pode, primeiro nós vamos olhar ao lado da página que está escrito o mistério de Jesus. Segundo o Padre Letel, você pode colocar a letra A sobre essa página que tem como título em cima, o mistério de Jesus. E sono proprio tutti i grandi contenuti della nostra fede cristiana. Aqui nós encontramos todos os grandes conteúdos da nossa fé cristã. E vedete, tutti i santi fanno risplendere la nostra fede, la fede del nostro battesimo. Vejam que todos os santos fazem com que resplandeça a nossa fé, a fé que nós recebemos no batismo. E su questo foglio, il mistero di Gesù, ho messo anzitutto il nostro credo di Nicea-Costantinopoli, il credo che proclamiamo sempre la domenica durante la messa. Então, aqui os conteúdos da vida dos santos, os conteúdos que estão nessa folha, nos traz os conceitos, os conteúdos do credo, o credo niceno-constantinopolitano, aquele que nós professamos todos os domingos durante a Santa Missa. E vedete, lì Gesù appare al centro della Trinità tra il Padre e lo Spirito Santo. Então, como no credo, aqui também Jesus aparece no centro da Santíssima Trindade, entre o Pai e o Espírito Santo. E Gesù come vero Dio e come vero uomo. Jesus como verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E infatti Teresa di Lisieux parla sempre di Gesù in questo modo. Realmente, Teresa do Menino Jesus, ela fala sempre de Jesus nesse modo.
e usa continuamente in tutti i suoi scritti il nome di Gesù. Ela fala continuamente, em todos os seus escritos, ela vai sempre citando o nome de Jesus. Poi, dopo l'articolo su Gesù, c'è l'articolo sullo Spirito Santo e poi la Chiesa. E é interessante que depois, após o artigo sobre Jesus, há o artigo sobre o Espírito Santo e em seguida sobre a igreja. Allora, questo ho indicato questa freccia. E assim eu fiz esse sinal, essa seta de cima a baixo. Dal Padre attraverso il Figlio nello Spirito Santo. Você percebe que a setazinha vai descendo do Pai através de Jesus Cristo, o Filho, ao Espírito Santo. E c'è tutta la dinamica della vita cristiana. E aqui está toda a dinâmica da vida cristã. Ci ricordiamo come San Paolo, nella lettera ai Galati, nel capitolo 4, nós precisamos agora lembrar de São Paulo, aquilo que ele escreve na carta aos Gálatas, capítulo 4. dice: quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio nato da una donna. São Paulo fala, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher. Questa è l'incarnazione. Aqui nós encontramos a encarnação. Poi Paolo dice: Dio ha mandato nei nostri cuori lo spirito del suo figlio che grida Abba Padre. E aí São Paulo vai dizer, Deus mandou por meio do seu Filho o Espírito Santo, o Espírito do seu Filho, que nos leva a dizer Abba Pai. Cioè lo Spirito Santo ci conduce sempre al Padre attraverso il Figlio. Isto é, o Espírito Santo nos conduz sempre ao Pai através do Filho. Allora questo lo vedremo perfettamente vissuto, sperimentato da Santa Teresina. E isso nós percebemos que é bem vivido, é vivido perfeitamente na vida de Santa Teresinha. Vedete, questo è il cristocentrismo trinitario di Santa Teresina. Então aqui nós poderíamos dizer que é um cristocentrismo trinitário na teologia de Santa Teresinha. Allora, la seconda parte di questo foglio, in basso ho scritto Gesù al centro della comunione virginale con Maria e la Chiesa, con Frère Lumen Gentium, capitolo 8, il mistero dell'umanità come uomo e donna. Então, nós podemos ver que na segunda parte dessa página A, está Jesus Cristo no centro da comunhão virginal com Maria e a Igreja, segundo a Lumen Gentium, capítulo 8. Dunque vedete Gesù proprio in comunione con le due altre persone divine, con il Padre e lo Spirito Santo, poi Gesù in comunione con tutte le persone umane, cioè Maria e la Chiesa. Então percebamos que Jesus ele está em comunhão com as outras duas pessoas da Santíssima Trindade, o Pai e o Espírito Santo. E logo em seguida, Jesus está em comunhão com todas as pessoas do mundo, com todos os homens, através da Virgem Maria e da Igreja. Dunque il figlio eterno del Padre è diventato figlio di una donna, Maria, che è veramente sua madre. Vejam como é impressionante. O Filho eterno do Pai se tornou verdadeiramente filho de uma mulher. E poi ha fatto nascere la Chiesa come sua sposa. E uma vez tendo se tornado filho de uma mulher, ele fez com que nascesse a Igreja, sua esposa. E vedremo proprio come Teresa di Lisieux, come donna, vive con Maria nella Chiesa, l'essere madre, l'essere sposa. E aí nós perceberemos que Teresinha do Menino Jesus vive como mulher, ela vive unida a Maria e unida dentro da igreja, ela vive o seu ser mãe e o seu ser esposa. E guardate su questo schema, il nuovo Adamo è Gesù. E prestem atenção aqui, mais abaixo no esquema, que o novo Adão é sempre Jesus. Come figlio e come sposo. Novo Adão é Jesus, como filho e como esposo. E la nuova Eva è Maria e la Chiesa insieme. E a nova Eva, ela é ao mesmo tempo a Virgem Maria e a Igreja juntas. E questa comunione virginale è comunione nello Spirito Santo e nella carne. E essa comunhão virginal incrível que é uma comunhão no Espírito Santo e uma comunhão na carne e no sangue. Vamos ler o último parágrafo dessa primeira página. Esta comunhão entre o novo Adão e a nova Eva é inseparavelmente comunhão no Espírito e na carne, comunhão entre o filho e a mãe, o esposo e a esposa,
no mistério da encarnação e no mistério pascal. O novo Adão, sempre virgem, é Jesus, o homem-Deus, filho e esposo. A nova Eva, sempre virgem, é Maria e a igreja juntas, a mulher mãe de Deus, Theotokos, e a esposa de Deus, Theonymphos, no mistério da encarnação. O Filho eterno do Pai se torna verdadeiramente Filho de Maria, por obra do Espírito Santo, recebendo a sua carne e o seu sangue no seu seio virginal, no mistério pascal. A igreja esposa é formada por obra do mesmo Espírito Santo, no lado aberto de Jesus, como a sua costela. A palavra pleura significa costela e lado em João 19, como em Gênesis 2, na narração simbólica da criação de Eva, do dom do corpo e do sangue na Eucaristia. Allora, questi saranno dunque i grandi misteri della fede, specialmente sperimentati, vissuti, illuminati da Teresina. Esses, então, são os grandes mistérios da fé, experimentados, vividos e iluminados pela vida de Santa Teresinha. Cioè vivendo la maternità e la sponsalità con Maria nella Chiesa. Ou seja, ela vai iluminando esses mistérios vivendo a maternidade e a esponsalidade unida à Virgem Maria na igreja. E adesso giriamo questo foglio. E agora a gente vira a folha. E lì abbiamo più specificamente proprio la sintesi teologica di Teresa di Lisieux. E aqui nós temos especificamente a síntese teológica de Teresinha de Lisieux. O título, leiamos o título. A síntese teológica de Teresa de Lisieux. A scientia amoris como perfeita correspondência, adequatio, na caridade, na fé e na esperança, entre as quatro dimensões do mistério de Jesus. Grandeza e pequenez, luz e trevas, e as quatro cordas do coração de Teresa, esposa e mãe, filha e irmã. Então esse é um resumo daquilo que está no coração da teologia de Teresinha. Dunque, vedete, vissuta nella carità, fede e speranza. Teresa teve a vivência da fé, da esperança, da caridade. Faccio riferimento a San Paolo, la lettera agli Efesini, capitolo 3. Eu faço uma referência a São Paulo, carta aos Efésios, capítulo 3. Quando San Paolo dice nella sua preghiera, quando São Paulo ele fala na sua oração, dunque potrete conoscere la lunghezza, la larghezza, l'altezza, la profondità. Então, Paulo fala em oração que nós poderemos ver a largura, a altura, o descer, a profundidade do amor de Deus. E dice conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza. E poderemos conhecer o amor de Jesus que supera todo entendimento e medida. Allora, in Teresa di Lisieux queste quattro dimensioni si possono definire con queste parole: grandezza, piccolezza, luce e tenebre. Então, em Santa Teresinha, a gente pode conhecer essas dimensões através dessas quatro palavras: grandeza, pequenez, trevas e luz. Sono le dimensioni del mistero di Gesù. São as dimensões do mistério de Jesus. E Teresa conosce questo mistero con tutto il suo cuore di donna. E Teresa, ela conhece esse mistério com todo o seu coração de mulher. Cioè come sposa, madre, figlia e sorella. Ela conhece esse mistério como esposa, mãe, filha e irmã. E sono proprio il simbolo della lira che Teresa applica al suo cuore. É o símbolo de uma lira, de uma harpa que Santa Teresa aplica ao seu próprio coração. E adesso dunque vedete su questo schema avete proprio la forma della croce. Então vocês percebam que o esquema tem justamente a forma de uma cruz. C'è la relazione tra la grandezza della divinità, la piccolezza dell'umanità, della condizione terrena, con il simbolo del fiore. É a relação da grandeza da divindade com a pequenez da humanidade por meio do símbolo da flor. E orizzontalmente la relazione tra
la luce dell'amore e le tenebre del peccato. E no sentido horizontal, existe a relação entre a luz do amor e as trevas do pecado. Gesù morto per i nostri peccati. É Jesus morto pelos nossos pecados. Allora bisogna leggere questo commento con qualche spiegazione. Leggiamo il primo paragrafo. Então, nós precisamos ler aqui esse comentário e explicá-lo bem. Vamos ler o primeiro parágrafo. Este símbolo representa as principais realidades reunidas no mistério de Jesus, Verbo encarnado e Redentor, o Deus homem crucificado. A linha vertical que une a grandeza e a pequenez corresponde ao mistério da encarnação. É a união sem confusão entre a grandeza da divindade e a pequenez da humanidade na pessoa de Jesus. A linha horizontal corresponde ao mistério pascal da redenção. É o encontro dramático entre a luz do amor e todas as trevas do pecado do mundo, na paixão e na ressurreição de Jesus. No mistério da encarnação, o Filho de Deus desposou a pequenez de nossa humanidade. Depois, no mistério da redenção, ele se abaixou ao extremo, desposando a nossa maior miséria, tomando sobre si o nosso pecado, no seu sofrimento e na sua morte. É próprio do amor abaixar-se. Maria está intimamente unida a Jesus, na encarnação e na redenção. Allora, vedete, questo è l'aspetto oggettivo del mistero di Gesù, è la verità della nostra fede. Prestem atenção que isso aqui é o aspecto objetivo do mistério de Cristo, é a verdade da nossa fé. Rivelato nel Nuovo Testamento, Revelado no Novo Testamento, e con questa interpretazione dogmatica ho fatto riferimento al dogma del Concilio di Calcedonia. e com uma interpretação dogmática, que vocês viram que eu fiz referência à definição do Concílio de Calcedônia. Cioè che le due nature, la divinità e l'umanità, sono unite nel modo più intimo nella persona del Figlio di Dio. Ou seja, que a humanidade e a divindade, as duas naturezas, são unidas do modo mais íntimo possível na pessoa do Filho de Deus. Allora vedete, ho citato già in questo primo paragrafo una espressione molto caratteristica di Teresa, è proprio dell'amore abbassarsi. E aqui eu já citei logo nesse primeiro parágrafo uma expressão que é típica de Teresinha do Menino Jesus, muito forte, é próprio do amor abaixar-se. Teresa ha il genio delle formule brevi, semplici e luminose. Teresa, ela é um gênio nesse sentido de escrever fórmulas pequenas, simples e iluminantes. Già ieri abbiamo sentito la sua missione amare Gesù e farlo amare. Ontem mesmo nós já escutamos uma definição muito forte dela, amar Jesus e fazê-lo amado. Pensiamo anche alla sua definizione dell'amore, amare e dare tutto e dare se stesso. Uma outra definição dela sobre o amor, amar é dar tudo, é dar a si mesmo. Allora vedete, quando lei dice proprio dell'amore e abbassarsi, então vejam, quando ela fala até sobre si mesma, é próprio do amor abaixar-se. questo corrisponde esattamente a ciò che dice San Paolo nella lettera ai Filippesi. Isso corresponde justamente àquilo que fala São Paulo na carta aos Filipenses. Questo inno che preghiamo sempre al sabato al vespro. Esse hino belíssimo que nós sempre rezamos nas vésperas de sábado. Quando San Paolo prima descrive proprio questo movimento di abbassamento, il figlio di Dio che si è annientato prendendo la condizione di schiavo, che si è umiliato fino alla morte e morte di croce. No hino de São Paulo, em Filipenses 2, nós sempre rezamos esse movimento de Deus que se abaixa no Filho de Deus. O Filho de Deus que se abaixa, que se anula, que se despoja de si mesmo para vir à humanidade. E poi allora viene dopo l'esaltazione, per questo Dio lo ha esaltato al di sopra di tutto. E justamente após esse abaixar-se do Filho de Deus, vem a exaltação. O texto de Filipenses diz que Deus o exalta acima de todas as coisas. Ci ricordiamo la parola di Gesù stesso: chi si abbassa sarà esaltato, invece chi si esalta sarà abbassato. Aí nós podemos lembrar as palavras do próprio Jesus: quem se abaixa será exaltado, e quem se exalta será humilhado.
Vedete, il peccato di Adamo, di Eva, è l'orgoglio, alzarsi contro Dio. Vocês sabem que o pecado de Adão e Eva é justamente o pecado de se exaltar, de querer subir, de querer ser como Deus. E proprio questo è la caduta nel peccato, nella miseria, nella schiavitù. E essa postura de Adão e Eva é a queda. Esse tentar subir é a queda no pecado, é a queda no nada. E proprio la logica dell'amore di Dio, come si rivela in Gesù, è proprio il contrario, abbassarsi all'estremo. No entanto, Jesus vem nos ensinar a lógica contrária de Adão e Eva. A lógica de Jesus é aquela de abaixar-se ao extremo. Allora pensate, Maria è la persona più unita a Gesù nell'incarnazione, nella croce. Então, pensem agora na Virgem Maria. Ela é a pessoa mais unida a Jesus na encarnação e na cruz. E poi è più unita a lui nella gloria del cielo, nella sua assunzione. E depois ela vai ser a pessoa mais unida a ele na glória do céu, na sua assunção. Allora possiamo dire che Teresa di Lisieux come San Francesco d'Assisi sono i santi che hanno più condiviso questo movimento dell'amore che si abbassa, che si fa povero, che si fa piccolo. Então nós podemos notar que Teresa de Lisieux e Francisco de Assis são os santos que mais fizeram esse movimento de amor, esse abaixar-se, esse fazer-se pequeno, esse anular-se. Allora adesso leggiamo il secondo paragrafo che è proprio la risposta di Teresa a questo amore di Gesù per lei, per noi. Então, vamos ler agora o segundo parágrafo, que contém justamente a resposta de Jesus, a resposta de Teresa a esse amor de Jesus, o amor de Jesus por ela, o amor de Jesus por todos nós. Respondendo ao amor de Jesus, Teresa despousou os mesmos mistérios, os mistérios da encarnação e da redenção, abraçando os extremos da pequenez e da grandeza, da luz e das trevas. De fato, a pequenez teresiana está sempre em relação com a grandeza infinita e as mais profundas trevas que caracterizam a sua paixão escondem a mais maravilhosa das luzes, a luz do amor de Jesus. Teresa comunga da dupla e admirável troca da encarnação e da redenção. Na encarnação, Deus torna-se homem, para que o homem possa tornar-se Deus. Depois, na redenção, aquele que é sem pecado, por nós, tornou-se pecado, para que nós nos tornássemos nele justiça de Deus. Esta pequenez teresiana corresponde exatamente à pobreza franciscana. Na vida e nos escritos de Teresa, precisamos destacar os pontos essenciais. Allora lì anche bisogna dare una breve spiegazione. Aqui também é necessário uma explicação. Vedete, dunque tutto il cammino di Teresa è di proprio abbracciare la totalità del mistero di Gesù. Aqui nós precisamos notar que o caminho de Teresa é aquele de abraçar a totalidade do mistério de Jesus. Nella storia di un'anima, quando racconta la sua infanzia, Na história de uma alma, quando ela narra sua infância, c'è una parola molto caratteristica, io scelgo tutto. Existe uma palavra bem característica de Teresa: eu escolho tudo. Era una cosa di bambina, una cosa piccola. Era uma brincadeira de criança, coisa de criança. Ma quando lei rilegge questa parola che aveva detto, dà un significato proprio grande. Mas quando ela relê, ela se recorda dessa palavra que ela mesma tinha dito quando criança, ela dá um significado todo diferente, todo grande. E invece sapete cosa è una eresia? Vocês sabem o que é uma heresia? In greco significa proprio una scelta. Em grego, heresia significa uma escolha. Ma che non sceglie tutto. L'eretico sceglie solo un aspetto della verità e rifiuta l'altro. É uma escolha, mas não é uma escolha de tudo. É uma escolha de só um aspecto da verdade, rejeitando o restante. Allora, tutti i santi con la Chiesa dicono io scelgo tutto. Então, todos os santos com a igreja dizem, eu escolho tudo. Cioè la divinità e l'umanità di Cristo. O escolher tudo é a divindade e a humanidade de Jesus. La luce, A luz, la luce, ma anche accetto tutta la sofferenza della passione
in rapporto con le tenebre. A luz que aceita toda a relação com o sofrimento da paixão, ou seja, a relação com as trevas. E un grande spirituale carmelitano che è già venerabile, Padre Maria Eugenio di Gesù Bambino, É um grande carmelita, teólogo espiritual, chamado Padre Eugênio Maria de Jesus Menino. parlava di le antinomie della vita spirituale. Esse teólogo falava das antinomias da vida espiritual. Sono proprio queste, tra grandezza e piccolezza, luce e tenebre. São justamente essas coisas. Grandeza, pequenez, luz, trevas. E diceva in modo particolare, il santo porta in sé il Tabor e il Getsemani. E ele vai dizer, esse teólogo diz que o santo, ele traz em si o Tabor e o Getsemani. Cioè la trasfigurazione e l'agonia di Gesù. Ou seja, a transfiguração e a agonia de Jesus. Allora, questo è molto importante per l'interpretazione di Teresa. Agora, isso aqui é muito importante para interpretar Teresa. Perché sappiamo, quando parliamo di Teresa, diciamo subito la piccola Teresa. Porque vocês sabem que quando falamos de Teresa, pensamos logo a pequena Teresa. Come per Francesco, il poverello. Quando lembramos de Francisco, o pobrezinho de Assis, E o pobre proprio de Assis. Francesco e Teresa sono i santi che parlano di più della grandezza infinita di Gesù. No entanto, Teresa e Francisco são os santos que mais falam da grandeza infinita de Jesus. Sapete che il principale titolo di Gesù in San Francesco, nei suoi scritti, è l'Altissimo. Vocês sabem que o principal título que Francisco dá a Jesus nos seus escritos é o Altíssimo. Allora proprio la piccolezza evangelica di Teresa è l'unica via sicura per arrivare alla grandezza infinita della divinità. E em Teresinha do Menino Jesus, nós aprendemos que a pequena via, a via da minoridade, é a única via, é a via mais segura para alcançarmos a grandeza de Jesus. E vedremo soprattutto nel manoscritto B, che è il capolavoro di Teresa, che non c'è forse mai una santa che abbia tanto parlato della grandezza. E nós vamos perceber no manuscrito B, que é a obra-prima de Teresa, que nunca houve uma santa que falasse tanto da grandeza de Jesus. Dunque, mai la piccolezza senza la grandezza. Ou seja, nunca se fala da pequenez sem falar da grandeza. E allo stesso modo bisogna essere attenti a questo rapporto tra la luce e le tenebre. Do mesmo modo, precisa se prestar atenção na relação que há entre luz e trevas. Perché soprattutto nella crisi culturale del 68 Porque, sobretudo, na crise cultural de 68, alcuni hanno pensato che Teresa aveva perso la fede. Alguns pensaram que Teresinha tinha, num determinado momento, perdido a fé. Cioè che era diventata atea con gli atei. Se pensava que Teresinha tinha se tornado uma ateia com os ateus. E vedremo domani il testo del manoscritto C, che questo non è vero per niente. E amanhã nós vamos ver, analisando o manuscrito C, que isso não é verdade de modo nenhum. Allora, certo che alla fine della sua vita Teresa sperimenta in un modo assolutamente nuovo le tenebre dell'ateismo moderno. É verdade que Teresa, no final da sua vida, ela experimenta de modo único as trevas do ateísmo moderno. Ma lo vive sempre portando la luce di Gesù nel suo cuore. No entanto, ela vive esse drama trazendo sempre a luz de Jesus no seu coração. Cioè, le tenebre non possono mai spegnere la luce. Ou seja, as trevas nunca apagam a luz. Ecco, adesso ho indicato su questo foglio, vedete, 4 grandi tappe proprio del cammino di Teresa nel suo modo di abbracciare, di sperimentare la totalità del mistero di Gesù. Então, aqui, olha, nessa folha eu indiquei 4 grandes momentos, 4 grandes etapas da vida de Teresa nessa sua busca de abraçar a totalidade do mistério de Cristo. Vamos ler o primeiro grande momento, a primeira etapa, de 1886 a 1887. A graça de Natal e a salvação de Francine, primeiro filho de Teresa.
uma dupla graça fundadora antes da entrada do Carmelo, que a coloca já próxima do presépio da cruz, em uma íntima comunhão com a encarnação e a redenção, como esposa e mãe, em uma esperança sem limites, na misericórdia infinita de Jesus. Dunque questo testo lo ascolteremo dopo, leggeremo interamente, è una delle pagine più belle di tutta la storia di un'anima. Logo mais nós vamos escutar esse texto, nós vamos lê-lo todo, porque é uma das páginas mais belas de história de uma alma. E ho indicato anche il riferimento all'operetta teatrale numero 6, cioè La fuga in Egitto, dove parla di un cuore di madre. Então aqui eu indiquei uma obra teatral que ela fez, a número 6, que se trata da fuga no Egito, onde ela vai aprofundar a questão de um coração de mãe. Dunque vedete già in questo riassunto Teresa conosce tutta la verità dell'incarnazione e della redenzione con il suo cuore di sposa e di madre. Então vejam que aqui Teresinha, ela já conhece todo o mistério da encarnação e da redenção com um coração de mãe e esposa. E poi? Então, a segunda etapa, a partir de 1893. Teresa desposa plenamente a pequenez de Jesus em todos os mistérios da sua vida terrena. Os dois textos essenciais são a primeira poesia e uma carta a Celina, com os mesmos símbolos da flor e da chuva, O amor da filha é expresso com o símbolo da infância, o menino pequeno nos braços de Jesus. O coração que Jesus deseja é um coração de filha, um coração de esposa. Allora, domani vi darò questa lettera di Teresa Celina che è molto bella. Amanhã eu vou trazer para vocês essa carta de Teresa Celina, que é muito bela. E dunque lì Teresa entra nei misteri dell'umanità di Gesù, della sua piccolezza umana. Ali Teresa, ela entra no mistério da humanidade de Jesus, da sua pequenez. Vedete come sposa, ma anche come figlia, come bambina. Vejam que ela penetra o mistério como esposa e também como filha, como criança. Dunque abbiamo già 3 corde del suo cuore, cioè sposa, madre e figlia. E aqui nós já encontramos 3 cordas do seu coração: esposa, mãe e filha. Poi, 1895. Depois, 1895, Teresa desposa plenamente a grandeza de Jesus na sua divindade. Na Trindade, oferta o amor misericordioso, oração 6, e o comentário final do manuscrito A. Questo lo vedremo anche domani. Esse também nós o veremos amanhã. E poi, ultima tappa. E depois a última etapa, 1896, na Páscoa, Teresa entra na sua paixão e torna-se assim plenamente esposa de Jesus crucificado, nas mais profundas trevas. A luz do amor de Jesus manifesta todo o seu esplendor. Final do manuscrito 6, sobretudo o manuscrito B, que contém a sua eclesiologia. Teresa expõe plenamente a corda fraterna do seu coração e se torna irmã universal para os mais próximos, as suas irmãs de comunidade, e os mais distantes, os ateus. Allora, domani, alla fine, anche vedremo questo testo di Teresa, il racconto della sua passione, della sua prova della fede. Então, amanhã nós vamos ver esse texto de Teresa, a vida a sua experiência de paixão, a sua prova da fé. Ma vedete proprio il paradosso di Teresa? Più ci saranno le tenebre e più la luce sarà bella. No entanto, a gente vai percebendo nos escritos na vida de Teresa que quanto mais existirão, quanto mais haverá as trevas, mais ela se aproxima da luz, mais haverá luz. Proprio in unione intima con Gesù, che è la luce che ha vinto per sempre le tenebre. Ela ilumina suas trevas numa união íntima com Jesus. Jesus que é a luz que ilumina todas as trevas. Allora, adesso torniamo al nostro primo foglio. Agora nós podemos voltar para a nossa primeira página, a nossa primeira folha.
E siamo proprio sulla prima pagina queste tre realtà, cioè Gesù, fede, speranza e amore, e poi le quattro corde del cuore di Teresa. E aqui nós estamos nesse primeiro momento, nessa etapa, onde se fala Jesus, fé, esperança e amor, e logo em seguida as quatro cordas do coração de Teresa. O primeiro ponto, Jesus. O nome de Jesus está escrito mais de 1.600 vezes nas obras de Teresa, 2 vezes a mais que o nome de Deus. Este cristocentrismo de Teresa não se limita à cristologia. Em Jesus, Teresa contempla todos os mistérios de Deus e do homem, a Trindade, a criação e a salvação, a encarnação e a redenção, Maria e a Igreja. Allora, questo anche è molto importante in Teresa, cioè come il nome di Gesù abbraccia tutti i misteri della fede. Isso é muito importante também na vida de Teresa, como o nome de Jesus abarca todos os mistérios da fé. Dunque, lo dico specialmente per gli studenti in teologia. Eu digo especialmente para os estudantes de teologia. In teologia si studia un trattato sulla Trinità, un trattato sulla Cristologia, un trattato sulla creazione, un trattato sulla Chiesa, eccetera. Em teologia se estuda um tratado sobre a Trindade, um tratado sobre a Cristologia, um tratado sobre a Igreja e etc. E questo è giusto nella teologia accademica. E isso é correto na teologia acadêmica. Ma proprio la teologia dei mistici è molto più sintetica. No entanto, a teologia dos místicos ela é sintética. Allora, proprio in Gesù, Teresa contempla tutti i misteri. Como nós vemos aqui, em Jesus, Teresa contempla todos os mistérios. Con una straordinaria unità. Com uma unidade extraordinária. Poi, secondo punto. Depois nós temos o segundo ponto, fé, esperança e amor. Teresa vive com uma nova e extrema intensidade estas 3 virtudes teológicas, virtudes teológicas, segundo Santo Tomás, que são os maiores dons do Espírito Santo. Uma discípula de Teresa, a beata Dina Belange, de Quebec, fez uma das mais belas expressões dos atos de fé, esperança e amor nesta breve oração. Jesus, eu sei, eu creio que tu me amas, e sabes bem que eu te amo, e que desejo amar-te com um amor mais forte e mais puro. Tu amaste Maria Madalena. Eu sei que tens piedade de mim. Eu te amo e me abandono a ti. Eis a minha felicidade e a minha paz. Già ieri nell'introduzione abbiamo parlato di queste 3 virtù, fede, speranza e carità, che sono i più grandi doni dello Spirito Santo. Desde ontem nós falamos na introdução dessas 3 grandes virtudes, fé, esperança e caridade, que são os maiores dons do Espírito Santo. Sono le 3 realtà principali della grazia del battesimo. São as 3 graças principais da graça do batismo. Allora, proprio ciò che caratterizza i santi è di vivere al massimo di intensità queste virtù. Então, o que mais interessa os santos é viver de modo mais intenso possível essas 3 grandes virtudes. Ma proprio lo vedremo, Teresa spinge la fede, la speranza e la carità proprio in nuove dimensioni, nuova intensità. Então, vejamos que Teresa ela impulsiona, como que empurra essas grandes virtudes, fé, esperança e caridade, em novas dimensões, em novas realidades. E ho voluto citare questa breve preghiera di una discepola santa di Teresa di Lisieux. Então, eu quis justamente trazer para a nossa análise essa oração de uma discípula fiel de Teresinha do Menino Jesus. Vedete, è una preghiera breve ma bellissima perché articola perfettamente gli atti di fede, di speranza e di amore. Não é uma oração grande, é uma oração pequena, mas o brilhantismo dela é que ela vai articulando os atos de fé, esperança e amor. Nella nostra preghiera personale, nella nostra orazione. Na nossa oração pessoal.
vedete al primo posto viene l'atto di fede, Gesù, io credo che tu mi ami. Vejamos, no início da sua oração pessoal, um ato de fé. Jesus, eu creio que tu me amas. San Paolo dice, vivo nella fede al figlio di Dio che ha amato me e ha dato se stesso per me. Então, São Paulo vai dizer, eu vivo na fé no Filho de Deus, que por mim morreu, por mim se entregou, por mim morreu. Ma subito viene l'atto di amore con le parole dell'Apostolo Pietro, Signore, tu sai che ti amo. No entanto, em seguida vem o ato de amor, parafraseando o apóstolo Pedro, que diz, Jesus, Senhor, tu sabes que te amo. Ho detto che la cosa più importante che Teresa ci insegna, sempre osare a dire a Gesù queste parole, ti amo. Vocês estão percebendo que as palavras que Santa Teresinha mais usa logo em primeiro lugar, sempre se interessa de dizer rapidamente, Jesus, te amo. Ma pas che io ti ami con l'amore più puro, cioè il desiderio di amare sempre di più. No entanto, ela sempre pede, Senhor, faz com que eu te ame, que eu deseje te amar sempre mais. San Tommaso dice che la carità può crescere fino all'infinito, che non c'è limite alla crescita della carità. Santo Tomás vai nos dizer que a caridade ela pode crescer ao infinito. A caridade não tem limite, ela cresce sem fim. La gioia dei santi è di poter amare sempre di più il Signore. A alegria dos santos é justamente essa. A alegria dos santos é aquela de amar sempre mais o Senhor. Sempre o Senhor pode ser mais amado do que é hoje. E quando Teresa parla della Maddalena, fa riferimento alla peccatrice del Vangelo, proprio il Vangelo della messa di oggi. Quando Teresinha fala de Madalena, ela faz uma referência justamente à pecadora do Evangelho, o Evangelho que nós tivemos hoje na liturgia. E questa beata Dina, discepola di Santa Teresa, parla della Maddalena proprio come questa peccatrice. E Teresinha vai falar justamente, ela olha para a pecadora e ela fala de Madalena, identificando-a com essa pecadora. Dunque, amata e perdonata da Gesù. A pecadora, amada e perdoada por Jesus. E poi l'ultimo punto, le quattro corde. Depois o último ponto, as quatro cordas. As quatro cordas do coração de Teresa, como esposa e mãe, filha e irmã. É o símbolo da lira que Teresa aplica ao seu coração quando escreve: Tu fazes vibrar as cordas da tua lira, e esta lira, ó Jesus, é o meu coração. É o aspecto mais profundo da antropologia de Teresa, que talvez seja a maior teóloga do coração humano. Imagem de Deus, amor. Em Cristo Jesus, todas as relações humanas fundamentais, a família, são inseridas nas relações divinas, a Trindade. O Filho eterno do Pai se tornou verdadeiramente nosso irmão, filho de Maria e esposo da Igreja. Toda mulher tem um coração de esposa e de mãe, de filha e de irmã, como todo homem tem um coração de esposo e de pai, de filho e de irmão. A vocação universal à santidade é a vocação de toda pessoa a amar com todo o coração, fazendo vibrar de modo pleno e correto todas as cordas, seja no matrimônio como no celibato. Allora, credo che con questi 3 punti abbiamo proprio i contenuti continuamente presenti e più importanti di tutti gli scritti di Teresa. Eu acredito verdadeiramente que com esses 3 pontos nós temos os principais conteúdos repetidos continuamente nos escritos de Teresa. E adesso potremo fare l'esperienza, tutto ciò che faremo adesso e domani sarà di leggere, guardare alcuni di questi testi essenziali di Teresa. Então, a partir de agora, tudo aquilo que faremos é ler, aprofundar, analisar alguns desses principais escritos, os escritos essenciais de Teresinha. Allora, non avremo il tempo di leggere tutti, Então, nós não teremos o tempo de lê-los todos. ma vi raccomando proprio, farò il riassunto di alcuni. No entanto, eu vos recomendo fortemente que façam o resumo de alguns. Ma vi raccomando adesso di avere la storia di un'anima. Eu recomendo que vocês tenham História de uma Alma. E questa è la migliore edizione. Essa é a melhor edição. No, dico la migliore perché da tutti i testi non mancano le preghiere.
Eu digo que é melhor, eu vou indicar algumas páginas que assim mais facilmente nós penetramos na oração de Teresa. E poi dà anche i numeri dei fogli del manoscritto. Essa edição também traz em si o número do manuscrito Dunque original. potete ritrovare facilmente tutti i testi. E assim vocês vão poder encontrar facilmente todos os textos. Allora, su questo foglio ho indicato come primo testo Então, sobre esta página, eu indiquei alguns il textos. prologo simbolico del manoscritto A, O prólogo simbólico do manuscrito A. cioè i fiori. Então, a flor. C'è l'amore di Gesù, creatore e salvatore, verso Teresa e tutti gli uomini. Ou seja, o amor de Jesus, Criador. O prólogo, o amor de Jesus, Criador e Salvador, por Teresa e todos os homens. Cada um é amado como se fosse único no mundo. Allora, questo che poi voi potrete leggere nella storia di un'anima, la prima pagina, cioè lei comincia come con un prologo, pensate al prologo di San Giovanni. Teresa, ela começa com um prólogo. Pensemos no prólogo de São João Evangelista. Cioè, per obbedienza scrive la sua vita. Então, por obediência, ela escreve a sua vida. La prima cosa si inginocchia davanti alla Madonna, chiedendo a Maria di guidare la sua mano per scrivere. A primeira coisa que ela faz, ela se ajoelha diante da Virgem Maria, pedindo que a Santíssima Mãe de Deus guie a sua escrita. Poi apre il Vangelo. Depois ela abre o Evangelho. Poi dal Vangelo passa a un testo di San Paolo. Após o Evangelho, ela passa um texto de São Paulo. E poi nasce una domanda. E depois nasce uma pergunta, uma questão. Perché c'è tanta diversità tra i santi? Porque a pergunta é a seguinte, a questão é a seguinte: por que há tanta diversidade entre os santos? Alcuni erano dei grandi peccatori come San Paolo, Sant'Agostino. Alguns santos foram grandes pecadores, como São Paulo, Santo Agostinho. Alcuni sono stati preservati in modo eccezionale dal peccato. Outros santos foram preservados de modo excepcional do pecado. Poi Teresa nota anche il fatto che molti uomini non hanno ancora sentito il Vangelo. Depois Teresinha também percebe que muitos homens ainda não escutaram o Evangelho. Sapete, il secolo di Teresina è il grande secolo delle missioni, l'Ottocento. Vocês sabem que o século de Santa Teresinha é o século das missões, o século XIX. E allora Teresa continua con queste parole: Gesù ha messo davanti ai miei occhi il libro della natura. Então, Teresa, ela insiste em dizer que Jesus colocou diante dos meus olhos o livro da natureza. E che tutti i fiori che egli ha creato sono belli. E o que significa isso? Todas as flores que ele criou são todas belas. E è interessante perché proprio passa, vedete, dal libro della scrittura al libro della natura. E aí é interessante que Teresinha ela passa do livro da Sagrada Escritura para o livro da natureza. Perché per lei è Gesù che parla nel Vangelo, ma Gesù è anche il creatore dell'universo. Porque para ela, Teresinha, é Jesus que fala no Evangelho, mas também é Jesus o Criador do universo. E a partire da questo momento Teresa parla non più solo di se stessa, ma di tutti gli uomini. Então, a partir desse momento, Teresinha não fala só de si mesma, mas de todos os homens. Dice il mondo delle anime che è il giardino di Gesù. Então, ela vai falar do mundo das almas, que é o jardim de Jesus. E insiste su questo fatto che come ogni fiore è illuminato dal sole, così ogni anima, ogni essere umano è amato come se fosse unico nel mondo. Então, ela vai explicar que, do mesmo modo que cada flor é iluminada pelo sol, cada homem, cada alma é amada pelo Senhor como se fosse único no mundo. Allora, così, fin dall'inizio, Teresa condivide con il suo lettore questa esperienza sua dell'amore di Gesù verso tutti. Então, Teresinha, ela partilha com o leitor desde o início essa sua experiência pessoal na qual ela percebe que
Todos os homens são amados por Jesus. Allora, adesso leggiamo e ascoltiamo attentamente il racconto della grazia di Natale e della salvezza di Pronzini. Então agora nós vamos ler, escutar atentamente a narração, duas narrações importantes: a noite de Natal e a salvação do criminoso Pranzini. Se avete questo libro è alla pagina 112 e seguente. Se tivermos esse livro, é a página 112 e seguintes, sucessivas, página 112 daquela edição ali. Não sei como acalentava a doce ideia de entrar para o Carmelo, se ainda estava nos coeiros da infância. Foi mister que o bom Deus operasse um pequeno milagre para me fazer crescer de uma vez. E tal milagre se realizou no inolvidável dia de Natal. Nessa noite luminosa que projeta num clarão as delícias da Santíssima Trindade, Jesus, a doce criancinha nascida há 1 hora, mudou a noite de minha alma em torrentes de luz. Nessa noite, quando se fez fraco e sofredor por meu amor, tornou-me forte e corajosa, revestiu-me de sua armadura. Desde aquela abençoada noite, não me deixei vencer em nenhum combate. Pelo contrário, avançava de vitória em vitória e entrava, por assim dizer, numa corrida de gigante. Estancou-se a fonte de minhas lágrimas e só rara e dificilmente se abria dali por diante, vindo a justificar-se a observação que me fora feita. Tanto choras em tua infância que não te sobrarão lágrimas para chorar mais tarde. Em 25 de dezembro de 1886, recebi a graça de sair da infância. Numa palavra, a graça de minha conversão completa. Voltávamos da missa da meia-noite, na qual tive a aventura de receber o Deus forte e poderoso. Chegando aos Buissonnet, senti a alegria de ir pegar meus sapatos na lareira. Tanta alegria nos proporcionara na infância o antigo costume que Celina queria continuar a ter-me como caçula, por ser o bebê da família. Papai gostava de ver minha satisfação, de ouvir meus gritos de alegria quando eu retirava cada surpresa de dentro dos sapatos encantados, e o contentamento do meu querido rei aumentava minha felicidade. Jesus, porém, querendo mostrar-me que devia livrar-me dos defeitos da infância, subtraiu-me também as inocentes alegrias dessa idade. Permitiu que papai, extenuado com a missa da meia-noite, se enfadasse à vista dos meus sapatos na lareira e proferisse estas palavras que me atravessaram o coração. Afinal, que sorte este último ano! Então, subia eu a escada para tirar o chapéu. Conhecendo minha sensibilidade, vendo lágrimas brilhar em meus olhos, Celina também estava bem a ponto de chorar, pois me queria muito bem e compreendia minha mágoa. Ó Teresa, disse-me ela, não desças. Ser-te-ia por demais custoso ir neste momento ver o que há nos teus sapatos. Teresa, porém,
já não era a mesma. Jesus transformara-lhe o coração. Depois de sufocar minhas lágrimas, desci rapidamente a escadaria. A comprimir as batidas do coração, peguei meus sapatos, coloquei-os diante do papai e fui tirando alegre todos os objetos com ar feliz de uma rainha. Papai ria-se, tinha também recuperado a alegria. E Celina estava sob a impressão de um sonho. Felizmente, era uma doce realidade. Terezinha reencontrara a força de ânimo que perdera aos 4 anos e meio e conservá-la-ia para sempre. A partir desta noite de luz, começou o 3º período de minha vida, o mais belo de todos, o mais repleto de graças do céu. A tarefa que em 10 anos não me foi possível desempenhar, Jesus a executou no ápice, contentando-se com minha boa vontade, que nunca me faltou. Como seus apóstolos, poderia dizer-lhe: Senhor, pesquei toda a noite e nada apanhei. Para comigo, mais misericordioso ainda do que para com seus discípulos, o próprio Jesus tomou a rede, lançou-a e recolheu-a cheia de peixes. Fez-me pescadora de almas. Senti grande desejo de trabalhar pela conversão dos pecadores, desejo que nunca sentira de maneira tão pronunciada. Senti, numa palavra, a caridade penetrar-me no coração, a necessidade de esquecer-me a mim mesma para dar prazer, e desde então fui feliz. Quando no domingo olhava uma gravura de Nosso Senhor na cruz, impressionei-me com o sangue que escorria de uma das mãos divinas. Acometeu-me grande dor, considerando que o sangue caía por terra sem que a ninguém interessasse recolhê-lo. E tomei a resolução de manter-me em espírito de fé junto à cruz, para receber o divino orvalho que dela promana, compreendendo que depois deveria aspergi-lo por sobre as almas. No coração me repercutia também continuamente o brado de Jesus na cruz: tenho sede. Estas palavras acendiam em mim um ardor estranho e muito vivo. Queria dar de beber ao meu bem-amado e sentia-me, a mim própria, devorada de sede pelas almas. Não eram ainda as almas de sacerdotes que me empolgavam, mas as almas de grandes pecadores. Ardia no desejo de desviá-los das chamas eternas. Confito de incitar meu zelo, o bom Deus mostrou-me que meus desejos lhe eram agradáveis. Ouvira falar de um grande facínora que acabava de ser condenado à morte por crimes horrendos. Tudo levava a crer que morreria impenitente. A todo custo queria eu impedi-lo de cair no inferno. Para o conseguir, aplicava todos os meios imagináveis, sentindo que nada poderia por mim mesma. Ofereci ao bom Deus todos os infinitos méritos de nosso Senhor, os tesouros da Igreja. Pedi afinal a Celina mandasse celebrar uma missa em minha intenção, não me animando a fazê-lo pessoalmente, pelo receio de ser obrigada a declarar que era por Pranzini, o grande criminoso. Não queria também declarar-o a Celina, mas ela fez-me perguntas tão carinhosas e insistentes que lhe confiei meu segredo.
longe de zombar de mim, pediu-me para me ajudar na conversão de meu pecador. Aceitei-o reconhecida, pois quereria que todas as criaturas se unissem a mim para implorarmos o perdão do culpado. Sentia no fundo do coração a certeza de que nossos desejos seriam atendidos. Entretanto, na intenção de criar coragem para continuar a rezar pelos pecadores, declarei ao bom Deus que estava muito segura de seu perdão ao mísero e desditoso Pranzini, que nisso acreditaria, apesar de que não se confessasse nem manifestasse alguma sombra de arrependimento. Tanto era a minha confiança na infinita misericórdia de Deus, mas que, para meu simples consolo, lhe pedia unicamente um sinal de arrependimento. Minha oração foi atendida ao pé da letra. Não obstante a determinação de papai não lêssemos nenhum jornal, julguei não estar desobedecendo quando lia os tópicos que se referiam a Pranzini. No dia imediato à execução, tomo em mãos o jornal La Croix, abro, pressurosa, e que vejo? Oh, minhas lágrimas traíram minha emoção. Foi preciso recatar-me. Não tenho confessado. Pranzini subiu ao patíbulo e preparava-se para meter a cabeça no lúgubre orifício, quando, levada por súbita inspiração, se volta e toma o crucifixo que o sacerdote lhe apresentava, beijando 3 vezes as sagradas chagas. Sua alma foi então receber a misericordiosa sentença daquele que declara haver no céu maior alegria por causa de um só pecador que faz penitência do que por 99 justos que não precisam de penitência. Obtive o sinal pedido, e o sinal era uma expressão fiel de graças que Jesus me tinha outorgado, para me induzir a rezar pelos pecadores. Não foi diante das chagas de Jesus, vendo correr seu sangue divino, que a sede de almas me calou no coração? Queria dar-lhes a beber esse sangue imaculado, e os lábios do meu primeiro filho foram colar-se às sagradas chagas. Que resposta de inefável doçura! Oh, a partir dessa graça singular, dia por dia, se avolumava meu desejo de salvar almas. Tinha a impressão de que Jesus me dizia, como a samaritana, dá-me de beber. Era um verdadeiro intercâmbio de amor. As almas davam o sangue de Jesus. A Jesus oferecia as mesmas almas retemperadas com seu divino orvalho. Assim, me parecia tirar-lhe a sede. Mas quanto mais lhe dava de beber, tanto mais crescia a sede de minha pobre alminha. E era esta sede ardente que ele me dava como a mais deliciosa bebida de seu amor. Eu quis que fosse lido por completo essa narração de Teresa. Dunque, elle ha un grande cambiamento nella sua vita. Então, vejam que aconteceu aí uma grande transformação, uma grande mudança na sua vida. Prima era bambina, ma nel senso negativo dell'infantilismo. Antes ela era criança, mas criança num sentido negativo de infantilidade. Avete sentito? Dice che proprio a questo momento di Natale riceve la grazia di uscire dall'infanzia. Percebam que aí nesse momento do Natal ela recebeu a graça de sair da infância, da infantilidade. E questo lo vive nella comunione nuova intensa al mistero dell'incarnazione.
E essa saída da infantilidade, ela vive, ela experiencia numa união profunda com o mistério da encarnação. Avete sentito questo linguaggio dello scambio? In questa notte nella quale egli si fece debole, mi rende forte e coraggiosa. E vocês percebem que ela vive essa experiência nesse escâmbio, nessa troca ele se fez pequeno para que nós nos fizéssemos grandes. Si riconosce nel racconto di Teresa il Vangelo di Natale, Maria che avvolge il bambino neonato nelle fasce. Nós percebemos na voz de Teresa a narração do Evangelho da infância, do Evangelho do Natal, a criança, o menino envolvido em faixas. Allora Gesù fa crescere Teresa, la libera dalle fasce dell'infanzia quando lui diventa il bambino piccolo. Vejam como na experiência de Teresa, Jesus a liberta da roupa, das faixas de criança, quando ele assume a humanidade, quando ele se faz criança, se vestindo de faixas de criança. Teresa dunque si chiamerà Teresa di Gesù bambino. E aí Teresa vai se chamar de Teresa do Menino Jesus. E dopo questa grazia di Natale parlerà moltissimo del mistero del Natale di Gesù bambino. E nessa graça do Natal ela vai falar muito do mistério do Natal do Menino Jesus. Abbiamo visto anche come questa grande grazia avviene attraverso una piccolissima cosa. Vejam como essa grande graça vem através de algo muito pequenino. Questo momento quando il padre dava i regali nelle scarpe al momento di Natale. Quando a graça aconteceu no momento do Natal, quando seu pai, como de costume, dava presentes nos sapatos. Dunque il piccolo Teresa che fa per superare la sua sensibilità cambia la sua vita. E o mínimo esforço que Teresinha fez para superar a sua sensibilidade transformou toda a sua vida. E nel racconto di Teresa lei passa immediatamente da Gesù bambino a Gesù crocifisso. E na vida de Teresa, na sua relação com Deus, ela passa imediatamente, a partir dessa experiência, do menino Jesus ao Jesus crucificado. Dunque nel racconto che abbiamo ascoltato, nello stesso paragrafo parla della notte di Natale e immediatamente parla di questa immagine di Gesù crocifisso. Na narração que nós acabamos de ler na noite de Natal, ela fala do menino Jesus e imediatamente fala da imagem de Jesus crucificado. È l'immagine che abbiamo visto ieri sera. É a imagem que nós vimos ontem à noite. Che rappresenta la Maddalena che abbraccia i piedi di Gesù crocifisso. É aquela imagem que representa a Madalena que abraça os pés de Jesus crucificado. Allora, vedete, altri santi come San Francesco hanno avuto visioni o parole di Gesù. Teresa basta una semplice immagine nel suo messale. Nós podemos ver alguns grandes santos, como Francisco de Assis, como Paulo, que tiveram grandes visões sobre Jesus. Para Teresa basta uma simples imagem. Dunque, come per la grazia di Natale, una grandissima grazia viene attraverso una piccola cosa. E aí a gente percebe, mais uma vez, a grande graça que ela recebeu no Natal vem através de algo muito pequenino, muito simples. Se voi andate a Lisieux, vedrete nella cattedrale di Lisieux dove è avvenuto questo fatto. Se vocês forem a Lisieux, vocês verão na Catedral de Lisieux o momento, o local onde aconteceu este fato. Il luogo dove Teresa stava alla messa la domenica. O lugar, vocês verão o lugar onde Teresinha assistia a missa dominical. Avete capito le sue parole? Lei, vedendo questa immagine, pensa al sangue di Gesù che esce dalle sue mani. Vejam que Teresinha contemplando essa imagem, ela presta atenção no sangue de Jesus que desce das suas mãos, que corre das suas mãos. E il rischio che il sangue di Gesù va a terra, cioè è perduto, è inutile. E ela se assusta com o risco do sangue de Jesus cair por terra e ficar como perdido. E allora la sua decisione decisi di tenermi ai piedi della croce per raccogliere il sangue di Gesù e spargerlo sulle anime. E aí ela toma a decisão de ficar aos pés da cruz para recolher o sangue de Jesus que cai e distribuí-lo sobre as almas.
E proprio a questo momento, quando ha deciso questo, sente parlare di questo criminale Pranzini. E no momento, justamente quando ela estava tomando essa decisão, ela escuta falar do criminoso Pranzini. Ed è proprio questo criminale che Teresa chiama nel suo racconto il mio primo figlio. E é justamente um criminoso, esse criminoso Pranzini, que Teresa vai chamar o meu primeiro filho. Cioè, è Gesù stesso che dice, ecco il tuo figlio. É o próprio Jesus que lhe diz: eis o teu filho. Proprio Gesù ha dato come primo figlio spirituale alla giovane Teresa il peggiore criminale del suo tempo. É Jesus mesmo que dá a Teresa como o primeiro filho espiritual, o pior criminoso da sua época. Dunque vedete, questo Pranzini possiamo dire è disperato. Nós podemos ver que esse tal de Pranzini era um homem desesperado. Cioè, ha fatto peccati orribili, crimini orribili, è condannato a morte, morirà fra poco. Ele cometeu crimes horríveis, cometeu pecados terríveis, foi condenado à morte, vai morrer daqui a pouco. Dunque non chiede perdono né a Dio né agli uomini, dunque andrà sicuramente nell'inferno. Pranzini caminhava sem pedir perdão, nem a Deus, nem aos homens. Ele não tinha pedido perdão formalmente, ou seja, seguramente iria para o inferno. Dunque abbiamo sentito la parola di Teresa, volli ad ogni costo impedirgli di cadere nell'inferno. E aí, Teresinha, nós escutamos as suas palavras. Ela quer a todo custo impedir-lhe de cair no inferno. E proprio questa è la speranza per lui. E justamente essa luta de Teresa é a esperança de Pranzini. Dunque il testo di Teresa è nuovo e fortissimo nella storia della santità. Então, esse texto de Teresa, ele é um texto novo e muito forte na história da santidade. Nel suo manoscritto lei sottolinea le parole, la certezza che quest'uomo sarà salvato anche senza confessione, anche senza nessun segno di pentimento. É interessante que Teresinha ela escreve da sua esperança, da sua certeza de que esse homem seria salvo mesmo sem confissão, seria salvo mesmo sem dar nenhum sinal de arrependimento. Ne dice il motivo: tanta fiducia avevo nella misericordia infinita di Gesù. E essa certeza ela vai dar o motivo dessa certeza. Eu tinha muita confiança na misericórdia infinita de Jesus. Allora, c'è stato questo segno, lui ha baciato il crocifisso. No entanto, houve um sinal. Ele, Pranzini, beijou o crucifixo. Ma questo segno per Teresa non era necessario. Mas só que para Teresa esse sinal não seria necessário. Cioè, lei aveva la certezza che con la sua preghiera poteva mettere veramente quest'uomo peccatore a contatto con il sangue di Gesù. Teresinha, ela era segura, tinha certeza de que por meio da sua oração, ela poderia colocar Pranzini em contato com Jesus. Dunque, questo testo di Teresa mostra come a questo momento lei ha capito con una profondità nuova la misericordia infinita di Gesù e ha vissuto la speranza anche con una intensità nuova. Aqui você percebe nesse texto que Santa Teresinha, de um modo novo, com uma intensidade toda nova, ela compreende a misericórdia infinita de Jesus e a esperança na salvação. E dunque si vede proprio lì, vedete, la fede nel mistero della redenzione. Então ali nós podemos ver a fé no mistério da redenção, la speranza nella misericordia infinita per un peccatore. A esperança na misericórdia infinita por um pecador. E si vede la carità, cioè l'amore verso Gesù e l'amore verso il prossimo. E aqui também nós vemos a caridade no amor para com Jesus, no amor para com o próximo. Allora, in questo testo Teresa non parla della Madonna, non parla di Maria. Vejam que nesse texto Teresinha não fala da Virgem Maria. Ma per fortuna abbiamo un altro testo scritto allo stesso momento del manoscritto A, La fuga in Egitto. No entanto, para nossa sorte, para nossa alegria, nós encontramos um outro texto no manuscrito A que fala de uma peça que fala sobre Maria na fuga para o Egito. E adesso leggeremo questo testo.
E agora nós vamos ler esse texto. Cioè, Teresa attribuisce alla Madonna esattamente le stesse parole che lei usava per Pranzini. Então, Teresinha ela vai referir à Virgem Maria, vai atribuir à Virgem Maria as mesmas palavras que ela usava para se referir a Pranzini. Cioè, Teresa immagina un dialogo tra Maria, che porta Gesù bambino nelle sue braccia, Então, Teresa, ela imagina um diálogo entre Maria, que traz o menino Jesus nos seus braços, con Susanna, che è la mamma del futuro buon ladrone Dismas. Um diálogo de Maria com Susana, que seria a futura mãe do bom ladrão, E Dimas. si sa che questo figlio diventerà un peccatore, diventerà un brigante. Quem sabe que esse filho não se tornará um pecador, talvez um ladrão? Allora, ascoltiamo adesso le parole che Teresa attribuisce a Maria. Então, escutemos agora as palavras que Teresinha atribui à Virgem Maria. Sem dúvida, os que amais ofenderam a Deus, que os cumulou de favores. Mas tendes confiança na misericórdia infinita de Deus. É grande o bastante para redimir os maiores crimes quando encontrem um coração materno que deposita nela toda a sua confiança. Jesus não deseja a morte do pecador, mas que se converta e viva eternamente. Esta criança que sem esforço acaba de curar o vosso filho da lepra, o livrará um dia de uma lepra muito pior. Então, um simples banho não será suficiente, será preciso que Dimas seja lavado no sangue do Redentor. Jesus morrerá para dar a vida a Dimas, e este entrará no mesmo dia que o Filho de Deus em seu reino celeste. E aqui percebemos nesse texto as palavras da Virgem Maria, a Virgem Maria que é a mãe por excelência. Suas palavras orientam para o tenhais confiança na misericórdia infinita de Jesus. Nel racconto di Pranzini, Teresa diceva tanta fiducia avevo nella misericordia infinita di Gesù. Aquilo que Teresinha vivia em relação a Pranzini, ela dizia: eu tenho muita confiança na misericórdia infinita de Jesus. Teresa chiamava Pranzini il mio primo figlio. Teresa chamava Pranzini o meu primeiro filho. Aveva pregato per lui con il suo cuore di madre. Teresa rezou por Pranzini com seu coração de mãe, com seu coração materno. Dunque faceva l'esperienza già di un cuore di madre che mette tutta la sua fiducia nella misericordia infinita di Gesù. Ela fazia já a experiência de ter um coração de mãe que coloca toda a sua confiança na misericórdia de Jesus. E dunque Pranzini era salvato dal sangue di Gesù. Então, Pranzini seria salvo, ela acreditava, Pranzini seria salvo pelo sangue de Jesus. E Maria annuncia che questo povero peccatore, il buon ladrone, sarà salvato proprio dal sangue di Gesù sulla croce. E a Virgem Maria também, nos seus escritos, ela acredita que esse pecador, essa criança que tornada pecador, seria salva pelo sangue de Jesus na cruz. Allora, questo è l'aspetto più bello, più originale della speranza di Teresa di Lisieux come speranza per gli altri più peccatori apparentemente più disperati. Então, esse é um mistério da esperança de Santa Teresinha, a esperança pela salvação daqueles pecadores, não só dos pecadores, mas dos mais pecadores e desesperados, ela sempre espera na salvação. E Teresa darà l'espressione più assoluta di questa speranza nella preghiera nel giorno della sua professione. E Teresinha do Menino Jesus, dá um sinal dessa absoluta confiança, dessa absoluta esperança
na sua oração no dia da sua profissão religiosa. Ed è l'ultimo testo che leggiamo per stasera, la sua preghiera nel giorno della sua professione. E então será o último texto que nós vamos ler hoje à noite, é a sua oração no dia da sua profissão religiosa. Che proprio finisce con la preghiera a Gesù per la salvezza di tutti senza nessuna eccezione. Então, Ascoltiamo il é testo. justamente a oração na qual ela se dirige a Jesus, pedindo a salvação para todos, sem exceção de nenhum. Escutemos o texto. Ó Jesus, meu divino esposo, que eu não perca jamais a segunda veste de meu batismo. Tira-me deste mundo antes que cometa a mais leve falta voluntária. Que sempre procure e encontre só a Ti. Que as criaturas nada sejam para mim, e eu nada seja para elas, mas que Tu, meu Jesus, sejas tudo. Não possam as coisas da terra jamais conturbar minha alma. Nada conturbe minha paz. Jesus, não te peço senão a paz e também o amor infinito, sem outro limite, senão Tu mesmo. Amor que já não seja eu, mas que sejas Tu, meu Jesus. Por Ti, Jesus, morra eu mártir, o martírio do coração ou do corpo, antes de ambos. Faze-me cumprir meus votos em toda a sua perfeição e leva-me a compreender o que uma esposa Tua deve ser. Faze que nunca seja molesta à comunidade e que ninguém se desvele por mim. Que eu seja tida, espezinhada, esquecida, qual grãozinho de areia que Te pertence, Jesus. Faça-me em mim Tua vontade de uma maneira perfeita. Possa alcançar a mansão que antecipadamente me foste preparar. Deixa-me, Jesus, salvar muitas almas, que no dia de hoje não seja condenada nenhuma e sejam salvas todas as almas do purgatório. Perdoa-me, Jesus, se digo coisas que não devo dizer. Só quero alegrar-te e consolar-te. Essa então é a oração de Teresa no dia da sua profissão religiosa. Una delle due preghiere più importanti che si trovano alla fine della storia di un'anima. É uma das duas orações mais importantes que se encontram no final de História de uma Alma. Allora, domani ritorneremo su quell'aspetto di sposa di Gesù. Amanhã nós voltaremos a trabalhar o aspecto de Teresa, esposa de Jesus. Vedendo anche l'altro testo, la sua lettera alla sorella Celina. Lendo também outro texto de Teresa, a sua irmã Celina. Ma ciò che volevo sottolineare stasera è questa speranza alla fine della preghiera, quando Teresa chiede a Gesù che nessuna anima sia dannata oggi. O que eu queria sublinhar é essa esperança de Teresa de que nenhuma alma seria perdida, nenhuma alma seria condenada. E vedete, aggiunge Gesù, perdonami se dico cose che non si devono dire. E ela acrescenta dizendo assim: perdoa-me, Senhor, se eu estou dizendo algo que não deveria dizer. Perché al tempo di Teresa, nel clima del jansenismo, vejamos que Teresa diz isso no período, no clima do jansenismo. si pensava che tra quelli che muoiono la maggioranza vanno all'inferno. Se acreditava, quem seguia essa teologia, essa linha, que a maioria iria para o inferno. Si può salvare forse qualche anima. Talvez se salvaria algumas almas. Vedete, la domanda di Teresa è impressionante. Então percebamos que o pedido de Teresa é impressionante. Cioè, tra tutte le persone che muoiono oggi,
ela pede, Senhor, entre todas as pessoas, de todas as pessoas que morrerem hoje, e ce ne sono tante, e são muitas pessoas que morrem no mundo num dia, che nessuna anima sia dannata. que ninguém vá para o inferno. E pensate, ciò che diceva Perconzini, volli ad ogni costo impedirgli di cadere nell'inferno. E aí a gente lembra, nós nos recordamos aquilo que ela falou referente a Prancini. Eu faço de tudo, estou disposta a tudo para que ele não caia no inferno. Teresa dice sempre tutta la verità della nostra fede cattolica. Terezinha, ela diz sempre toda a verdade da nossa fé católica. Non dice che l'inferno non esiste. Ela não diz que o inferno não existe. Al contrario, dice che proprio quest'uomo peccatore è nel pericolo di cadere nell'inferno. É muito pelo contrário, ela diz que justamente esse homem pecador está em perigo de cair no inferno. Ma crede e spera con una intensità nuova nel mistero della redenzione. No entanto, ela crê, ela espera, crê com uma intensidade toda nova o mistério da redenção. E vedete, la sua esperienza per la salvezza di Ponzini era fondamentale. Cioè Gesù aveva dato come primo figlio a Teresa l'uomo apparentemente più disperato. A experiência que ela fez em relação a Prancini foi fundamental, muito importante. A experiência da esperança na misericórdia. Jesus lhe deu como primeiro filho espiritual um dos piores criminosos. E dopo questa esperienza Teresa non potrà mai disperare della salvezza di qualcuno. E depois da experiência que Teresa fez com Pranzini, ela nunca mais poderá deixar de esperar na misericórdia para os pecadores. Allora penso che se noi siamo discepoli di Teresa, dobbiamo avere la stessa speranza per la salvezza dei nostri fratelli. Então, se nós somos verdadeiros discípulos de Terezinha, nós devemos ter a mesma esperança na salvação dos nossos irmãos. Dunque questo volevo sottolinearlo perché è un grande contributo di Teresa come dottore della Chiesa. Essa esperança, essa grande esperança na misericórdia, nós precisamos sublinhar bem, porque é uma das maiores contribuições de Terezinha para a teologia. Domani ritorneremo su quell'aspetto di chiamare Gesù mio sposo, ciò che significa per Teresa. Amanhã nós vamos retomar tratando sobre um aspecto muito importante da vida de Terezinha, quando ela vai chamar Jesus de meu esposo. O que é que isso significa na vida de Teresa? E adesso ci fermiamo per stasera. Por enquanto, por hoje está bom.